Eu uso muito essa expressão, qual que é a historinha desse processo? Me conta e aí, principalmente quando é estagiário, uma pessoa que está na fase inicial, né, da carreira, eu sempre falo: "Me conta a historinha desse caso, eu preciso saber o que que efetivamente aconteceu". Então, assim, a Mariazinha começou a trabalhar na padaria Pão Bonito, na data tal. E aí lá aconteceu isso, isso e isso, na data tal. Ela foi mandada embora. É por justa causa? É sem justa causa? Ela pediu demissão? Qual que é a modalidade da rescisão? Então, eu sempre oriento todo mundo que está começando a analisar o processo, e aí indo para a seara que eu trabalho hoje, que é o direito trabalhista. Esse primeiro parágrafo dizendo quem foi contratado, por quem foi contratado, qual que é a data, se o contrato está vigente ou já teve a rescisão e qual a modalidade da rescisão, são fatos do processo, são fatos daquele caso, são peças-chave para o deslinde de todo o processo. Então, quando eu fixo algumas questões fáticas, ela me ajuda na análise de todo o resto. Bem-vindos ao Pódium. Hoje vamos conversar sobre uma história que começa com um trajeto de carro para o trabalho. Uma segunda-feira, de madrugada, início de safra. 3 homens numa doblô. O gerente industrial, um encarregado ao volante e um coordenador no banco de trás. O sol bate no para-brisa. O motorista não vê o caminhão parado à frente. O coordenador, que estava no banco de trás, tinha 26 anos. Perdeu um olho, o olfato, parte do tecido cerebral. O gerente industrial morreu no acidente. E a pergunta que o processo judicial fez durante anos foi essa: de quem é a culpa? De quem é a culpa? A primeira instância, o juiz de primeira instância respondeu: a culpa é do próprio trabalhador, que não deveria estar naquele carro. O tribunal olhou para os mesmos fatos e respondeu de uma forma diferente. A culpa é da empresa. A mesma prova, resultado oposto. O que mudou? Mudou a forma de ler a história. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Sobre o que acontece quando alguém para, escuta os fatos com atenção e reconstrói a narrativa antes de aplicar a norma. Para essa conversa, convidei Raquel de Andrade Gomes. Raquel é analista judiciária do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, assessora de desembargador, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Direito do Trabalho. E tem uma história que me é muito cara. Entre 2011 e 2012, Raquel trabalhou comigo na Procuradoria de Direitos Difusos e Coletivos, onde participou de um grupo de pesquisa usando o método de casos para estudar a judicialização da saúde. No TCC, na graduação, usou o mesmo método para mapear as primeiras decisões sobre alienação parental no Brasil. Raquel, seja muito bem-vinda ao Pódium. Boa tarde, doutor Joaquim. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o senhor. Um grande prazer reencontrá-lo. Raquel, você fez o TCC usando o método de casos, estudando as primeiras decisões sobre alienação parental. Como é que foi essa escolha? O que é que te levou a olhar para as decisões judiciais, para os acórdãos, como
a matéria-prima da sua pesquisa? Eu fui estagiária do Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Estadual, e durante 2 anos, e parte desse período, no período inicial do estágio, eu fiz parte de um grupo de estudos, de uma pesquisa sobre jurisprudência. Então, sob sua coordenação, né, a coordenação do senhor, a gente fazia análise de jurisprudências, vendo como que o Tribunal Mineiro decidia em relação a alguns temas. E aí com essa experiência do estágio, eu passei a gostar de analisar a jurisprudência, gostar de analisar os acórdãos, e levei isso para o meu TCC. Então, na época da faculdade, eu gostava também de direito de família, era uma matéria que despertava meu interesse, e na época teve a novidade da lei da alienação parental, e eu quis buscar jurisprudência, e aí eu reduzi, né, como era um TCC de conclusão de curso, também não tinha muita estrutura, eu reduzi fazendo uma análise das decisões de segundo grau do Tribunal Mineiro, então do TJMG. E aí, com base nisso, fazia um fichamento, via quem que era a parte, no caso da alienação parental, se às vezes quem estava sofrendo alienação, se era o pai, se era a mãe, e passava a analisar aquelas decisões colegiadas sobre o tema. Vou te pedir para dar um passo atrás. Você mencionou, né, a Procuradoria de Direitos Difusos e a pesquisa como um ponto que a levou ao TCC. O que é que você guardou daquela experiência com a pesquisa e com o trabalho usando o método de casos? Foi uma experiência muito enriquecedora e que eu levo até hoje. E hoje eu transfiro esse conhecimento, inclusive para os estagiários que estão com a gente lá no gabinete. Quando eu entrei para o estágio, eu não tinha muita experiência, tinha feito alguns estágios anteriores, mas ainda era muito cru, estudante de direito. E com base na pesquisa, eu aprendi a analisar os fatos do processo. Então, o que, que aconteceu ali naquele caso? Hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, a experiência, eu compreendi que os aplicadores do direito conhecem o direito. Então, o que que a lei diz, o que que a doutrina diz, qual que é o entendimento da jurisprudência dominante, nós conhecemos, nós estudamos, nós sabemos, se a gente não sabe uma matéria, a gente pesquisa, a gente lê um livro, isso não é o mais difícil. O mais difícil é compreender, caso a caso, o que que aconteceu com aquelas pessoas. Então, hoje, na minha experiência de direito do trabalho, eu preciso saber a cada caso qual que é a história daquele empregado com aquela empresa ou com aquele empregador, se for uma pessoa física, uma fundação, o que quer que seja. Então, voltando lá no meu estágio, na pesquisa que a gente fez juntos, né, sobre a sua coordenação, foi possível entender a importância dos fatos do caso. Como que contar a história do processo é importante para o deslinde da questão. Pois na nossa conversa preliminar você usou uma expressão que eu achei excepcional e reveladora, dizendo que quando orienta a sua equipe na análise de um processo, você diz: vamos primeiro entender a historinha. Me conta, o que é essa historinha? Por que que essa historinha vem antes de tudo? Eu uso muito essa expressão, qual que é a historinha desse processo? Me conta, e aí, principalmente quando é estagiário, uma pessoa que está na fase inicial, né, da carreira, eu sempre falo, me conta a historinha desse caso. Eu preciso saber o que que efetivamente aconteceu. Então, assim, a Mariazinha começou a trabalhar na padaria Pão Bonito, na data tal. E aí lá aconteceu isso, isso e isso, na data tal. Ela foi mandada embora. É por justa causa? É sem justa causa? Ela pediu demissão? Qual que é a modalidade da rescisão? Então, eu sempre oriento todo mundo que está começando a analisar o processo, e aí indo para a seara que eu trabalho hoje, que é o direito trabalhista. Esse primeiro parágrafo dizendo quem foi contratado, por quem foi contratado, qual que é a data, se o contrato está vigente ou já teve a rescisão e qual a modalidade da rescisão, são fatos do processo, são fatos daquele caso, são peças-chave para o deslinde de todo o processo. Então, quando eu fixo algumas questões fáticas, ela me ajuda na análise de todo o resto. Então, por exemplo,
no direito do trabalho. Nós tivemos a reforma trabalhista, que passou a ter vigência em 2017. Se o contrato começou antes ou depois dessa reforma, durante muito tempo fez diferença. Aplica, não aplica? Teve toda uma discussão jurisprudencial se a reforma aplicava aos contratos que já estavam em curso ou não. Então, uma questão fática, que é a data em que o contrato se iniciou, influencia em todo o resto de julgamento, todas as outras questões a serem analisadas. E aí, no caso que o senhor citou, né, nos casos, por exemplo, de acidente do trabalho, a questão fática ela é crucial para determinar responsabilidades. Então, sem essa análise fática, a teoria, nós sabemos. Então, se há culpa, se não há culpa, se há anexo causal, não há anexo causal, teoria objetiva, teoria subjetiva. Nós, aplicadores do direito, sabemos essas questões. O que nós precisamos saber é, naquele caso específico, como que o acidente se deu? Teve culpa? Não teve culpa? A empresa tomou as medidas para evitar o acidente? Não tomou? Então, essas questões fáticas que são cruciais e muitas vezes os próprios advogados deixam passar. Vamos então à nossa historinha de hoje. Você nos trouxe um caso que ilustra perfeitamente o que acontece quando a leitura a leitura dos fatos muda. É o processo 0011-091 do TRT3, um acidente de trajeto numa usina de açúcar e álcool. Raquel, como assessora, quando um caso desses chega, aqui é para a gente ver como é que você trabalha, qual é o primeiro passo que você dá com a equipe? O gabinete recebe o processo todos os dias e nós fazemos uma triagem inicial dos processos que chegam. É, alguns temas são sensíveis pela gravidade daquilo que aconteceu. Então, sempre que tem um acidente do trabalho, às vezes com morte, às vezes com uma perda de capacidade, uma lesão severa, são temas sensíveis. Condições análogas à escravidão são temas sensíveis. Todos os processos são analisados com muito cuidado e com muita personalização àquele, né? Eu sempre falo, o voto é personalizado para o processo. Não existe voto padrão, não existe um modelão copia e cola. Tudo tem que ser analisado conforme aquele processo. Então, chega a gente tem uma triagem, né? Chega o processo, a gente faz essa triagem, distribui para algum dos assistentes ou para alguns dos assessores elaborar a minuta de voto. E aí cabe a esse assistente ou a esse assessor se debruçar sobre o processo. Eu falo muito com a nossa equipe que ninguém analisa o processo como o assistente que está fazendo, ou como o assessor que está fazendo. Quem coloca a mão no voto ali, quem efetivamente elabora a minuta do voto, se debruça sobre o processo. Tem um tempo maior para analisar, folheia os autos. Hoje em dia a gente não folheia, né, porque é tudo eletrônico, mas a gente rola o PDF. Então, e aí eu ensino muito também para os estagiários, role o processo todo. Ah, mas o processo tem 5.000 páginas. Ok. Aí, claro que faz uma rolagem dinâmica, mas a gente precisa entender como que aquilo ali foi sendo estruturado. E aí hoje chegou num ponto em que a gente tem quase que um método de trabalho, um método de análise. E aí, nós temos um volume de trabalho muito grande, né? São muitos processos, nós temos metas, então, realmente, são incluídos em pauta toda semana 60 processos de relator, tem os de revisão, tem os. Então, assim, são muitos processos, a turma julga em média 240 processos por semana, então é um volume muito grande. Mas a gente sempre tem esse cuidado de personalizar. Então, assim, começou a analisar um processo, é importante, como a gente está em segundo grau, é importante ver o que o juiz já decidiu. Então, nós já temos uma sentença, nós já temos uma decisão judicial para partir dali. E, a partir disso, sempre relatar o que o recurso está dizendo, o que as contrarrazões estão dizendo. Às vezes, tem o mesmo tema, tem recurso das duas partes. Então, o que um fala, o que o outro fala.
E aí eu sempre gosto, principalmente, eu gosto de voltar na inicial. Então, na inicial, o reclamante relata que. E aí, ali nesse parágrafo, a gente coloca o relato dos fatos. Então, nesse caso específico, o reclamante relata que estava se dirigindo para o local de trabalho, no veículo do gerente, e sofreu um acidente, e aí ficou hospitalizado, teve uma perda de visão, teve uma perda da capacidade cognitiva. Então, assim, a gente faz esse relato do que o reclamante diz na inicial sobre os fatos. No parágrafo seguinte, o que a empresa ou reclamada, né, o empregador, o réu diz sobre aqueles mesmos fatos. Então, nesse caso específico, o reclamante diz: eu estava no carro com a empresa, no carro da empresa, com o meu gerente, eu sofri um acidente de trabalho. E aí vem a defesa e a empresa diz: ele estava nesse carro, mas ele não deveria estar. Ele não tinha autorização para estar nesse carro. Ele deveria estar no ônibus. A empresa tinha um ônibus fretado e apenas os gerentes poderiam estar no carro, não os coordenadores. Então, vem a tese de defesa da empresa. E também é uma questão prática. O contraditório estabelecido, um lado e o outro. Agora, aqui nos interessa muito a sentença, né? Porque nesse caso específico, então você disse, o trabalhador estava num veículo doblô da empresa indo para o trabalho. O gerente autorizou que outro empregado dirigisse e houve uma imprudência do condutor. Mas a sequência das decisões, a sentença, o juiz de primeiro grau disse que o trabalhador não deveria estar ali, que ele deveria estar no ônibus. Então, a culpa era dele. O que, na sua experiência de assessoria, faz com que o tribunal veja ou leia esses mesmos fatos de uma forma tão diferente? Nesse caso específico, a análise da prova testemunhal para o colegiado que julgou o caso foi no sentido de que, de fato, a empresa fornecia ônibus, havia ônibus fretados que levavam para a usina de açúcar. De fato, o carro era fornecido para o gerente. Todavia, a prova testemunhal comprovou que o reclamante, enquanto coordenador, era submetido ao gerente. Então, havia uma relação de hierarquia entre os dois. A prova testemunhal também comprovou que era de conhecimento da empresa de que vários funcionários andavam nos carros dos gerentes, principalmente no período de safra, porque os carros chegavam primeiro do que os ônibus. Então, como no período de safra havia um aumento da jornada de trabalho, havia um aumento do serviço e havia necessidade de alguns empregados chegarem antes, eles iam com os gerentes para chegar antes ao local de trabalho, antes dos ônibus fretados. Então, a prova testemunhal também demonstrou isso. E aí, a construção, nesse caso específico, foi principalmente a prova testemunhal. Houve um laudo pericial médico, né, que avaliou os danos que ele teve, a perda da visão, a perda do olfato, a redução da capacidade cognitiva, foi feita uma perícia médica, mas essa perda da capacidade foi quase incontroversa, a empresa não discutiu os danos do acidente, o acidente também era incontroverso. Nesse caso, a discussão era mesmo sobre a culpa. Esse empregado deveria estar ou não nesse carro, ele poderia estar ou não nesse carro. E aí essa questão foi resolvida com base na prova testemunhal. Muito bem. Para quem está nos acompanhando, né, vamos desenhar um pouco melhor, ou desenhar de novo, o que já foi dito. De um lado, o trabalhador, que era um coordenador de processo industrial muito jovem, 26 anos. E do outro lado do processo, uma usina de açúcar e álcool. E no meio, um acidente gravíssimo, né? A fratura craniana, a perda de um olho, a perda do olfato, a perda parcial do tecido cerebral e a incapacidade total e permanente para atividades que exijam memória, raciocínio lógico, atenção. Então, um projeto de vida interrompido. A pergunta jurídica fundamental é: quem responde por esse dano? E a resposta depende inteiramente
de como você lê os fatos. Então, Raquel, vamos olhar mais ainda para esse contraste. A sentença partiu da premissa de que o trabalhador estava usando indevidamente o veículo do gerente, que existia ônibus disponível. E o tribunal, ao revés, identificou que o transporte no carro do gerente era habitual, autorizado, inserido na rotina da empresa. Como é que na prática de assessoria você diferencia num processo o que é uma leitura superficial dos fatos e o que é uma leitura reconstrutiva, né? Como é que você orienta a sua equipe para essa leitura reconstrutiva? É um trabalho de detetive. É um trabalho, assim, realmente minucioso, de análise de documento, de análise de provas. A gente parte do pressuposto daquilo que as partes alegam. Então eu parto do pressuposto do que as partes o reclamante falou, a reclamada se defendeu. Mas nem sempre as alegações nas peças iniciais condizem com a prova documental ou testemunhal produzida nos autos. Então, a gente busca realmente reconstruir, e às vezes de uma maneira até cronológica. Então, não nesse caso específico, mas é comum em casos de acidente de trabalho que hajam vários laudos médicos, várias receitas, vários exames, e muitas vezes os advogados não colocam em uma ordem cronológica, coloca tudo juntado no processo de uma forma desordenada, assim, sem a gente conseguir entender, às vezes, por que, que aquilo está naquela sequência, sem um cuidado cronológico. É produzida perícia, então a gente tem que analisar o que, que o perito falou, as partes formulam, fazem perguntas, pedem esclarecimentos que o perito também tem que esclarecer e a gente também tem que analisar. É um trabalho investigativo mesmo, assim. Enquanto eu pego o processo e vou ali, eu começo digitando quase que com a data. No dia tal tem um laudo tal falando isso. No dia tal tem um laudo tal falando aquilo. No processo do trabalho, muitas vezes tem um afastamento previdenciário. Então também tem os laudos do INSS, também tem as perícias feitas pelo INSS, os afastamentos, muitas vezes as datas não batem, muitas vezes tem a discussão de, ele voltou do afastamento previdenciário e passou um pouquinho, passou um mês, passou 10 dias, ele foi mandado embora, essa dispensa configura uma dispensa discriminatória ou não, ele tinha direito à estabilidade ou não. Então, são questões que as datas importam, né? Então, assim, a estabilidade é por um ano. Então, está dentro do ano, não está dentro do ano? O aviso prévio está incluído, não está incluído? São discussões, muitas vezes, das datas mesmo, né? Está prescrito, não está prescrito? Quando a prescrição ocorre com a ciência inequívoca da lesão. Quando aconteceu a ciência inequívoca da lesão? É com o laudo do INSS que deu afastamento? Então, assim, tudo isso são questões que elas precisam ser decididas, são perguntas de fato, o que, que aconteceu ali? E muitas vezes a gente não consegue essas respostas, que a princípio seriam objetivas, nas peças processuais. Então, é realmente um trabalho de investigação, de formiguinha mesmo, assim, de folhear os autos, de ler, e ir elaborando aquela decisão com base no que. É interessante. Eu, com as minhas equipes, uma coisa que eu tenho que sempre repetir e vejo que é uma preocupação sua, né, é dizer data é fato, data é fato, que é muito comum às vezes a gente pegar relato e a data fica esquecida, né? O acórdão aqui usa uma expressão que me parece central, longa manus. O gerente industrial, ele não era apenas um colega de trabalho, ele era a extensão do próprio empregador. Quando ele autoriza o transporte, quando ele determina que outro empregado dirija, quem está agindo é a empresa. Como é que você traduziria ou explicaria esse conceito para alguém que não é do direito ou que não conhece o direito do trabalho? Nas grandes empresas, principalmente, né, quando a gente pensa em pequenos negócios, muitas vezes o dono da empresa está ali com a mão na massa.
Então, quando você pensa em uma pequena padaria, muitas vezes o gerente da padaria é o próprio dono. Ele está o tempo inteiro fazendo a gestão. Mas quando a gente pensa em grandes empresas, grandes conglomerados, não existe a figura de um dono, tem o diretor, tem o CEO, mas isso não se equipara àquela figura do dono que está ali o tempo inteiro fazendo a gestão. Em alguns empregados existe uma hierarquia dentro da empresa, e alguns empregados possuem poderes que lhes são dados pelo próprio empregador. Então, muitas vezes, um gerente pode aplicar uma punição, muitas vezes o gerente participa de um processo de contratação, às vezes não sozinho, porque tem a equipe de RH, mas ele consegue opinar e decidir sobre a contratação de novos funcionários. Ele consegue, às vezes, aliviar faltas eventuais e manejar o horário. Ele consegue administrar, por exemplo, a concessão de férias na equipe dele. Esse é esse mês, o mês que vem é outra pessoa, no outro mês é outra pessoa. Tudo isso são pequenos poderes de gestão. E conforme o nível hierárquico do funcionário, esses poderes vão aumentando. Então, chega ao ponto, por exemplo, do diretor, que ele responde pela empresa, que ele pode assinar contratos, que ele pode contratar, que ele pode tomar decisões cruciais ali para aquele negócio. Um gerente, por exemplo, ele não chega a esse ponto de se equiparar ao dono da empresa. Mas naquela pequena relação, ele tem um poder hierárquico sobre os seus subordinados. E o poder do gerente, muitas vezes, né, a fala do gerente, se equipara ao empregador. Nesse caso específico, a prova testemunhal demonstrou que o gerente passou a direção do carro para outro funcionário porque ele precisava fazer ligações no percurso. Então, como ele precisava fazer ligações, ele não poderia dirigir, passou a direção para o outro funcionário. Então, a gente vê que esse passar a direção para outro funcionário foi no interesse da própria empresa. As ligações que o gerente ia fazer já eram parte do trabalho, já faziam parte da atividade voltada em benefício da empregadora. Assim como o reclamante. O reclamante estava ali naquele carro para chegar mais cedo ao local de trabalho, porque era a época de safra da cana-de-açúcar, tinha um aumento de serviço, e ele pegando carona com o gerente, ele chegava antes. Um dos tópicos desse processo também se refere às horas extras. E restou demonstrado também que ele fazia hora extra de maneira habitual. Então, a carona não é, o acidente foi na ida, mas a prova mostrou que na volta para casa também acontecia de ter carona, porque muitas vezes os ônibus saíam e alguns funcionários continuavam trabalhando. Então, era uma prática corriqueira na empresa que alguns funcionários, em razão das jornadas extensas e da necessidade do trabalho, no interesse da empresa, precisariam de utilizar outro transporte. A empresa ficava em um lugar afastado, de difícil acesso, e não é servido por transporte público. Então, havia essa necessidade do transporte fornecido pelo empregador. O seu relato é muito rico. Quem lê o acórdão, quem não está acostumado a ler decisões judiciais, né, não consegue perceber essa riqueza. Do hábito de ler decisões judiciais, é possível ler nas entrelinhas. Né? No método de casos, é o raciocínio do tipo indutivo, que vai se desenvolvendo com a leitura de decisões. E tem um detalhe que me chamou muita atenção no acórdão. A prova de que, após o acidente, quando o trabalhador retornou, ele precisava estar acompanhado por outro coordenador. O tribunal usou esse fato para reforçar que ele nunca teve autonomia gerencial plena, ou seja, um fato posterior iluminou retroativamente uma condição anterior. Na sua experiência, isso acontece com frequência? Eu não, assim, um fato posterior, por exemplo, que muitas vezes a gente tem dificuldade de determinar nos processos. Quando a ação trabalhista inicia com o contrato ainda em curso, muitas vezes o contrato se extingue durante o processo. E
E essa informação simplesmente não vem nos autos. Os advogados não se preocupam em peticionar e falar: olha, o contrato de trabalho foi extinto no curso do processo, data tal, junto o documento que chama TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, que é um documento obrigatório. Muitas vezes a gente tem que ficar ali investigando, e aí a gente vê até o juiz no primeiro grau fazendo esse papel, perguntando na audiência: mas você ainda está trabalhando lá? O contrato ainda está em vigor? Você parou de trabalhar nesse lugar? Então a gente fica, muitas vezes, buscando fatos posteriores que são necessários e que não foram noticiados. Acontece, né, claro, de noticiar, a empresa junto ao TRCT, peticiona nos autos, mas muitos processos a gente fica decidindo assim: mas esse contrato ainda está valendo? Eu vou dar reflexos aqui, vai ter reflexo em FGTS, 40 por multa de 40% da FGTS, não vai? Vai ter aviso prévio, não vai? A gente fica ali perdido, sabe? Sem saber se aquele contrato está vigente ou não. Então, é um fato posterior à propositura da ação, que, no meu entendimento, deveria ser noticiado com muita facilidade, né? Se acontecer, e muitas vezes na prática isso não acontece. O tribunal fixou 400 mil reais em danos morais e poderia ter sido 500, que era o pedido, mas reduziu porque a empresa prestou assistência médica, psicológica após o acidente, custeou cirurgias em São Paulo, hospedagem da família. Na sua visão de assessora que prepara votos, como é que se equilibra a gravidade do dano com a conduta posterior do empregado? Esse caso é até uma exceção, porque muitas, na minha experiência, e aí é uma percepção individual, eu não tenho dados estatísticos para dizer o que eu estou dizendo, eu estou falando só apenas sobre a minha vivência. Muitos casos de acidente do trabalho, sequer há o reconhecimento do acidente. Muitas empresas não fazem o CAT e não reconhecem como um acidente de trabalho, aí o empregado entra na justiça justamente primeiro para reconhecer o acidente, para depois pleitear eventuais indenizações e responsabilidades. Nesse caso específico, a análise dos fatos do caso também foi favorável à empresa, porque a empresa fez uma ampla instrução probatória no sentido de que, de fato, o acidente aconteceu, o acidente foi grave, mas nós prestamos toda a assistência possível. Então, diante do acidente, houve a perda da visão, a empresa comprovou por prova documental, o próprio reclamante reconheceu isso no depoimento pessoal, que no, tenho dúvida agora se foi depoimento pessoal ou se foi uma testemunha que falou agora, me deu uma dúvida. Mas a prova dos autos demonstrou isso assim, de forma muito clara, que a empresa realmente buscou reparar o que era possível. Então, pagou tratamento médico para ele, para a família, na cidade de São Paulo, né? Então, as despesas de viagem e tudo mais. Nesse caso específico, depois do acidente, ele voltou a trabalhar na mesma empresa, ele ficou mais um período trabalhando, e aí até o senhor comentou sobre a necessidade de um coordenador acompanhando, justamente em razão da redução da capacidade laborativa dele. Então, embora ele tenha voltado a trabalhar, talvez a empresa não sentisse confiança no trabalho dele, como já sentiu um dia, porque ele realmente teve perdas cognitivas. Então, essas questões são detalhes, né, assim, e realmente em todos os casos, assim, é exceção a gente observar esse nível de cuidado da empresa, após o acidente. Então, muitas vezes a gente vê que a empresa socorre, né, um acidente grave, tudo claro que eu nunca peguei um caso em que a empresa se negou a socorrer um funcionário em um acidente grave e tudo mais, isso não é o caso, não é o usual, mas é exceção esse nível de cuidado. E aí também nós estamos tratando de uma empresa, muito grande, com uma capacidade financeira enorme, capital social acima de 300 milhões de reais, então realmente é uma grande empresa com uma capacidade financeira para suportar esse tipo de assistência que ela deu. Esse caso terminou em condenação. Danos morais, danos materiais, pensão vitalícia paga em parcela única.
Mas eu fico pensando, se antes do litigão alguém tivesse sentado com as partes e facilitado uma conversa honesta sobre responsabilidade e reparação, o resultado seria diferente? O sofrimento processual seria menor nesse seu trajeto na justiça do trabalho? Como é que tem evoluído os métodos autocompositivos, a conciliação, a mediação? Como a minha atuação é em segundo grau, eu não participo muito das tratativas de conciliação, né? Então, o Tribunal de, o TRT aqui de Minas Gerais possui o SEJUSC, que é o Centro de Conciliação no primeiro grau, possui o SEJUSC do segundo grau. Então, na nossa atuação, por exemplo, quando as partes peticionam nos autos informando que tem possibilidade de acordo, nós enviamos o processo para esse centro especializado e os acordos são lavrados lá e homologados pelos juízes nesses centros especializados. Acontece também da gente analisar aquele caso, às vezes está na fase de execução, ver que é uma diferença pequena nos cálculos, às vezes os próprios centros de conciliação noticiam que determinadas empresas têm feito acordos, então também cabe ao magistrado analisar caso a caso e, se ele achar pertinente, ele pode encaminhar para esses centros de conciliação. Os juízes de primeiro grau, né, na justiça trabalhista, sempre buscam um acordo, sempre oferecem, né? A própria CLT determina que existem os momentos processuais em que se pergunta necessariamente sobre a possibilidade de um acordo. Eu até, também não tenho os dados estatísticos agora, eu acho que na Justiça do Trabalho o número de acordos é grande comparado ao restante do judiciário, mas a gente vê que realmente, em muitos casos, uma boa conversa poderia ter resolvido. Nesse caso específico, o processo já está na fase de execução, né, já houve o trânsito em julgado, e os valores incontroversos, inclusive, já foram levantados pelo reclamante, e foi uma quantia superior a 4 milhões de reais. Então, realmente é um processo de elevado valor. Eu imagino que para a companhia tenha sido uma condenação pesada, né, fora dos padrões, então, realmente, talvez, se essa atuação pós-acidente tivesse sido ainda maior, talvez não tivesse vindo uma condenação tão extensa. Bom, vamos retornar ao seu papel como gestor aí da equipe. Você coordena então a equipe de analistas e estagiários. Quando você orienta os mais jovens na leitura de um processo, o que é que você mais reforça? O que é aquilo que, se a pessoa não aprender, vai errar sempre? Eu brinco muito com os meus estagiários que o estágio não é só aprender o que fazer, mas é também aprender o que não fazer. E aí, o que é o não fazer na minha experiência? Não contar o que aconteceu com o seu cliente. Conte o que aconteceu com o seu cliente com a maior riqueza de detalhes possível. Conte os fatos. E aí, para o estagiário, eu brinco, me conta a historinha do processo. Muitas vezes o estagiário, né, inexperiente, como todos nós já fomos um dia, eu fui estagiário do senhor, hoje mesmo comentei que é, a minha atuação naquela época era muito diferente do que eu tenho a oferecer hoje, né? Então a gente evolui, a gente aprende, e o estágio serve para isso mesmo. Então, orientando tanto estagiários quanto assistentes iniciantes, às vezes passou no concurso há pouco tempo, às vezes já é servidor, mas não tinha experiência de fazer voto, fazia outra atividade. A análise do processo, essa maturidade na análise do processo, ela demanda tempo. E a gente aprende a fazer isso folheando os autos. Então, quanto mais eu vou folheando o processo, vou lendo o processo, e a cada novo processo, essa experiência vai crescendo. Então, assim, a gente precisa realmente. E aí, o estagiário pega o processo, analisa, elabora o voto e aí chega até mim para eu fazer a primeira correção. E muitas vezes a gente vê que o estagiário se preocupou em buscar o modelo de texto do gabinete, preocupou em enquadrar aquele caso ali em algum padrão já existente, mas ele não me conta o que aconteceu naquele processo. E aí, sem essas informações, eu não tenho como decidir se aquele voto está certo ou está errado.
Eu brinco também muitas vezes que esse papel que a gente tem de assistente, estagiário, assistente, assessor, nós estamos escrevendo para outra pessoa. Então, eu estou ali analisando o processo com a visão de um terceiro, né? Então, eu busco o entendimento que o juiz com quem eu trabalho tem. Eu, quanto mais eu conheço o juiz com quem eu trabalho, quanto mais intimidade eu tenho com a forma dele de decidir, melhor vai ser a minha análise nesse viés de entendimento do magistrado com quem eu tenho essa atuação. Então, essa perspectiva, e aí por muitas vezes, eu escrevo coisas no voto, né, fundamentos, que não são nem para as partes, mas são para o próprio magistrado. Então, para o magistrado entender por que que eu cheguei naquela conclusão, eu preciso externar todo o meu raciocínio, e aí também para as partes, né? As partes precisam, a decisão jurisdicional precisa ser fundamentada, a sentença, o acordo tem que ter os fundamentos. Mas quando eu construo esse arcabouço de argumentos, é numa crescente, no sentido de que a cada fato, eu brinco que a gente finca estacas. Então, o contrato de trabalho iniciou na data tal, fixei um ponto. E muitas vezes na justiça do trabalho, essa data tal, ela é controvertida, porque a alegação é que, minha carteira foi assinada em março, mas eu comecei a trabalhar em janeiro. Então, por muitas vezes, a primeira pergunta a ser feita é: quando esse contrato efetivamente começou? Então, então se a data inicial é incontrovérsia, então eu fixo ali uma estaca, o contrato iniciou na data tal. Aí outra estaca que eu fixo, o empregador é fulano, porque às vezes o processo tem várias empresas, é um grupo econômico, vem uma alegação de responsabilidade subsidiária, de terceirização, de tomadores de serviço. Então, quem que é o efetivo empregador? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro reclamado? Então, não. Então, a carteira é assinada pela empresa A. Então, o empregador é a empresa A. Mas aí, qual que é a relação, então? Por que a empresa B e C estão no processo também? Não, a empresa B foi tomadora de serviços. Então tá bom. Então, a empresa B foi tomadora de serviços. Mas a empresa C? A empresa C compõe o grupo econômico da empresa B, por isso ela também responde. Então, tudo isso são fatos que vão sendo construídos. E a partir do momento que eu fixo ali aquele ponto, aquela estaca, e eu passo para o próximo, é uma crescente da análise do processo e dos fatos, né? É um desenrolar. Então, eu começo aqui, eu tenho uma pontinha, eu vou puxando aquele novelo até que a gente consegue desembolar tudo e organizar e fazer uma decisão judicial. Então, eu acho assim, que realmente o papel do assistente e do assessor é fazer essa análise dos fatos, desembolar aquilo ali que muitas vezes está confuso, não está tão organizado assim, fazer realmente organizar mesmo essa análise da prova, botar todos os elementos de prova no voto, com os ideias de referência, para que o magistrado possa retornar, transcrever os depoimentos das testemunhas, para que o magistrado não precisa também ficar retornando toda hora e aquilo ali já está nos autos. Por isso que eu gosto muito desse caso que a gente separou para analisar, porque eu acho que o voto ele é bem completo nesse sentido. Ele vem num desenrolar e numa crescente, e aí justifica por que houve uma reforma, por que o recurso está sendo provido. É um caso que eu acho bem interessante. Raquel, quantas lições, viu? Eu estou aqui, gostei das estacas e de tanta coisa. Essa aula vai se tornar aula obrigatória para as pessoas que trabalham comigo. Vamos fazer uma breve síntese, né, do que aprendemos hoje. Primeiro, os fatos vêm antes da norma. A sentença e o acórdão aqui aplicaram a mesma lei, os mesmos artigos do Código Civil. O que mudou foi só a leitura da história. Isso é tudo. Segundo ponto, que ler os fatos é método, e fixando as estacazinhas. Desvendar a historinha, não é intuição. Nessa palavra singela, né, na historinha está o essencial antes de qualquer enquadramento jurídico. É preciso entender quem quer o quê, de quem
e por quê. Terceiro ponto, o poder cria responsabilidade. Quando o gerente autoriza o transporte, quando ele determina que outro empregado dirija, é a empresa que está agindo. A subordinação não é uma coisa abstrata que está na lei, ela se materializa em um ato, em um gesto, né, que está ali nos fatos. E quarto, a assistência posterior, toda a assistência posterior da empresa não apagou o dano, mas modulou, de certa forma, a resposta. O tribunal reconheceu que a empresa cuidou do trabalhador e isso influenciou o quantum, e a justiça, nesse caso, foi proporcionalidade. Nós poderíamos continuar conversando, mas vamos caminhar para um encerramento. Você convive com decisões judiciais todos os dias, já leu centenas, talvez milhares de acórdãos. Se pudesse dizer alguma coisa a um jovem profissional do direito sobre como ler uma decisão, dizer uma só coisa, o que você diria? Nossa, como advogado, ler, eu, eu não sei dizer como o advogado ler a decisão. Eu sei dizer para o advogado como que o juiz vai ler. Então, eu acho que, assim, é, conta para a gente o que aconteceu. Conta para a gente com riqueza de detalhes. A doutrina, a jurisprudência, o copia e cola, a IA, hoje em dia, com o uso das inteligências artificiais, isso tudo é o de menos, né? A não ser em casos excepcionais, que é uma grande novidade, uma inovação jurídica, o que não é a regra. O que eu percebo é que falta o arroz com feijão. Faça o básico bem feito, faz uma análise dos fatos do caso e conta a história. E aí depois vão destrinchando aquilo ali com as questões jurídicas e tudo mais. Então, eu não sei dizer para o advogado como ele lê a decisão, mas eu sei dizer para ele como eu leio a peça dele. E como que a peça dele me ajuda ou embola aquela análise, né? Então é isso, assim, eu falo muito isso para os estagiários, o que não fazer. Conta o caso. E aí, muitas vezes, até assim, talvez, não sei, seja o caso dos advogados que estão se defendendo, né, defendendo a empresa, não colocam fatos, às vezes até com um objetivo específico mesmo, de não dar muitas informações, de dificultar mesmo ali o acesso ao que realmente aconteceu. Mas ao advogado é importante saber fazer essa análise, como que os fatos do caso podem ajudar o cliente dele. Nós começamos a trabalhar juntos em pesquisa de jurisprudência, né? Lendo acórdãos, sublinhando acórdãos, fazendo fichas de acórdãos, né? E agora aqui nós vamos dar um passo e lançar, manter uma casoteca, um repertório de casos estudados. Então, esse caso, nós vamos acrescentar a essa casoteca que logo vai estar disponível para consulta pública, com uma análise completa do acórdão, a distinção, né, que aqui é importante essa distinção entre a sentença e o acórdão, entender como é que a mesma lei foi interpretada aqui e ali, uma ficha semântica, os pontos debatidos, as questões submetidas ao debate, né, pela turma julgadora. Então, quem quiser entender melhor o método, né, a casoteca vai ser um caminho para isso. Raquel, muito obrigado. Foi uma aula, uma conversa que me lembrou que a gente insiste em ler cada caso como se fosse o primeiro, como se fosse o último. Você colocou bem isso aqui, cada caso, né? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, adorei essa conversa, matei a saudade do senhor, né? Tanto tempo sem conversar, sem ter notícias. Agradeço muito a oportunidade também de falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço e falar sobre direito de trabalho, processo de trabalho, análise de processo, análise de prova.
me enche os olhos. Eu poderia ficar aqui durante muito tempo contando casos, histórias e análise de processo, análise de processo, análise de prova. É o que eu gosto de fazer mesmo. Hoje, essa conversa aconteceu. Um conflito é uma conversa que ainda não aconteceu. Até breve, até o próximo pódio.